tarde, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Empreendedor, o primeiro podcast de empreendedorismo da nossa cidade de Fazenda Rio Grande. Hoje estou aqui para entrevistar um empreendedor CLT, porque empreendedor é todo aquele que empreende, indiferente se está com CNPJ ou CPF. E você vai entender essa história e vai te inspirar e motivar a ser um empreendedor CLT também. Olá, tudo bom? Boa tarde, Leandro, tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje. Prazer. Se apresenta pro pessoal, diz quem você é, o que você faz hoje. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Henrique. Eu atualmente tenho 26 anos de idade. Sou gerente de produção no Grupo Pantute, uma panificadora maravilhosa em Curitiba. Mas você já chegou lá desta forma? Já chegou sendo gerente com 26 anos, tão novo? Não, seria um grande sonho se atualmente as coisas fossem assim, né? Tão fácil. A gente tem que começar desde cedo, sabe? Não ter pressa, não ter medo. Todas as coisas que forem colocadas no seu caminho, você tem que aceitar. Todo desafio que for colocado. Eu comecei desde muito novo. Então, atualmente já tenho 12 anos no ramo. No ramo, já 12 anos no ramo? Você começou muito cedo, então. Comecei cedo, mas foi por uma vontade. Sempre fui muito curioso, sempre tive interesse de aprender as coisas, de ter o meu próprio dinheiro, de ter a minha autonomia, de poder fazer as minhas coisas. E qual foi, assim, o pulo do gato que você começou lá? Por que você começou? Você começou nessa empresa ou em outra? Comecei nessa empresa, na verdade foi um tio meu que me chamou para ajudar ele no período de férias da empresa, que ela atendia alguns lugares em específico, mesmo fechado. Então eu fui com vontade, fui porque eu queria aprender, queria conhecer, sempre fui curioso, como já falei no início. Então eu aceitei, fui lá, conheci o lugar, ajudei ele e a proprietária da empresa acabou me vendo. Então ela conseguiu identificar um futuro promissor ali desde muito novo já. Então você foi ajudar uma pessoa e nessa ajuda já teve, como se pode dizer assim, um olheiro, que Já, foi a dona. Ela é um grande olheiro, né? Eu aceitei esse desafio, ainda eu tinha o período de escola, então era uma coisinha um pouquinho difícil. Levantava cedo, ia para a escola estudar, saía do colégio, direto para o emprego, saía do trabalho, às vezes eu ia para academia, para poder ter um esporte ali. Mas você nunca pode desistir de nada, né? Sim, não pode desistir. E qual foi o cargo que você começou lá? Comecei como auxiliar de produção. Auxiliar de produção. E hoje você está como? Como gerente de produção. Gerente de produção. Ou seja, você escalou nesses 12 anos, você foi escalando. Exato. Mas no meio disso, tem uma coisa chamada quartel para os homens. Você participou? Sim. Fui para o quartel em 2016. Servi no batalhão logístico aqui de Curitiba, né, o 5º BELOG conhecido. Foi um ano maravilhoso, de novidades, de muito aprendizado, aprender a valorizar algumas coisas que você passa no dia a dia e não valoriza, e isso faz com que você abra sua mente para demais coisas no futuro, né? Sim, e foi um ano ali que você ficou no batalhão, mas depois você teve que sair da empresa lá, ou você continuou, como que ficou? Na verdade, eu abri uma empresa, comecei um negócio, uma panificadora, mas eu acho que ainda não era o momento, não estava no momento certo, não era o tempo. Cada um tem uma timeline, cada uma tem sua linha do tempo, né? E é importante você respeitar isso, não tentar corrigir a tua linha do tempo antes de você curtir aquele momento. Igual eu sempre falo atualmente para os funcionários que tem na empresa, converso com muitos meninos, vamos colocar assim, né? Pessoal que começa a trabalhar com 18 anos, nada que ainda tá ali formando sua mente. Não tenha pressa. Viva sua timeline. Viva na sua linha do tempo. Hoje eu sou auxiliar. Cara, seja um excelente auxiliar. O que eu auxiliar vou fazer? Estou falando dentro do que eu conheço, né? Sim. Vou engraxar uma forma, vou apoiar o profissional, sendo ele salgadeiro, confeiteiro, padeiro, o que for. Vou engraxar uma forma. Eu vou engraxar a melhor forma que alguém já viu engraxada. Eu vou limpar uma mesa. Eu vou limpar da melhor forma que alguém já viu uma mesa limpa. Por quê? Chega um tempo que o próprio profissional que está do teu lado, ele vai olhar e falar assim, esse cara, ele é melhor do que isso. Ele pode pegar uma responsabilidade maior. Porque, cara, coloca ele para limpar uma mesa, engraxar uma forma, ele faz tão bem feito que ele precisa de algo a mais. E foi isso que você fez também?
Ah, sim, sempre respeitei a minha linha do tempo, sempre quis mais, mas a gente tem que ir respeitando aquilo que você está fazendo e sempre desenvolver da melhor forma possível, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Entendi. E você falou que quando você empreendeu ainda não era seu time. E você entende que empreender, que você abriu sua empresa, né? Empreender também no CLT, você tem essa visão também disso? Claro, atualmente estou empreendendo no CLT, que é no meu próprio aprendizado, no meu próprio conhecimento. Cada dia que passa, eu adquiro mais conhecimento, eu aprendo algo novo. Então, você pode ter um grande conhecimento, pode ter uma boa experiência, mas todo dia vai ter algo novo. Uma coisinha aqui, uma outra ali, que você não conhece. Às vezes, uma coisinha simples que vira de um novo conhecimento abre a mente de uma coisa tão grandiosa lá na frente que às vezes a gente não tem ideia. Só quando você está vivendo aquilo para entender. Então, trabalhar como auxiliar de padeiro, jovem, para mulheres já é difícil. E para homens, assim, de onde vem essa vontade, esse desejo de trabalhar? Porque você tem que gostar do que você faz para estar tantos anos. Na verdade, eu acredito que a minha vontade foi de ver que minha mãe faz pão caseiro, fazia muito pão caseiro na época, mas era para consumo nosso mesmo em casa. Então eu sempre ficava ali em volta dela, querendo aprender, querendo colocar a mão na massa, pegar naquilo, fazer e tal. E teve uma época que eu passei com a minha vizinha, fiquei muito tempo com a minha vizinha, ainda quando criança, e eles faziam também bastante essas coisas colonial, faziam em casa mesmo para consumo. Sim. E aí eu fui entrando naquilo, fui vendo que as pessoas elas querem saber, elas querem aprender, querem ter o conhecimento de como fazer mesmo em casa o melhor produto possível. Sim. Então quando eu tive a oportunidade lá atrás de começar numa empresa, uma padaria, mesmo ajudando uma outra pessoa, eu gostei do negócio. Eu acho que foi a farinha entrou na veia e tá correndo no sangue. Farinha na veia tá correndo sangue. Só não pode ser no colesterol. Não. Tem que ser, né, desse jeito aí de ter essa força de vontade, determinação. Você disse que esteve na empresa, você começou lá nesse grupo, aí você foi pro quartel, abriu a sua empresa, e como foi para voltar para lá? Porque agora você está lá de novo. Sim. Na verdade, eu entrei em contato com o proprietário da empresa onde eu tinha trabalhado um tempo, né? Muito obrigado por ter aberto as portas de novo para mim. Perguntei se ele precisava de um currículo meu. Inclusive, ele falou assim, não precisa, Luiz, eu conheço você desde muito novo, né? A família me conhece desde muito cedo. Então, somente me chamaram para uma conversa, nós tivemos uma conversa, no dia seguinte eu já estava trabalhando. Olha, isso é bom. Quando você empreende no CLT, a vantagem é esta, porque você faz tão bem feito um trabalho, um serviço, que quando você sai por algum motivo e precisa retornar, as portas estão abertas. E empreender no CLT é você vestir a camisa e você falar assim, eu aceitei esse salário, eu aceitei essa profissão e eu vou fazer da melhor forma, da melhor jeito que eu posso. E eu acredito que esse é o brilho nos olhos que tem, porque quando ele fala do serviço deles, que eu não sei se estão conseguindo captar aí na câmera, mas quando ele fala, os olhos brilham. Qual é um serviço que tu mais gosta de fazer lá? Não sei se você faz fabricação ou alguma coisa assim. O que você mais gosta? Bom, atualmente eu não faço mais produção diretamente, né? Como eu já falei no começo, sou gerente de produção. Eu tenho a minha mentora, certo? Mas quando algum setor precisa de ajuda, a gente vai dentro, a gente ajuda o pessoal, tira dúvidas, até mesmo no produto final a gente vê algo diferente, chega direto no líder ou na pessoa que está produzindo, eu acho que tal coisa poderia fazer diferente. Então, esse trabalho de estar cuidando, eu acho que hoje é o que eu mais gosto. Mas se eu tivesse que produzir, se eu tivesse que fazer tudo de novo, tô lá. Tá lá. E tem algum produto que você se identifica mais? Você fala assim, nossa, era a coisa que eu mais gostava de produzir? Panificação, eu acho que toda linha de padaria, linha de panificação em geral, tanto padaria tradicional como a linha francesa. Eu gostei muito de trabalhar com pães. Vou aproveitar, vamos explorar um pouquinho aqui. Padaria para mim significa pão francês, ou então pão caseiro. Um pouquinho do que engloba a padaria, assim. Então vamos lá, a gente tem a linha brasileira que todo mundo conhece, pãozinho francês, pão da água, dog, essas outras coisinhas, né? Que é muito popular. E depois a gente vai para uma linha francesa, que a gente chama de linha francesa, seria pães de fermentação natural, que são aqueles pães que você não tem o fermento biológico industrializado. A própria empresa, ela produz a sua fermentação, né? O seu levain, no caso. Depois o pessoal dá um Google aí, dá uma pesquisada que é um levain, um pão de fermentação natural.
Sem contar também que questão de ser muito saudável, de ser muito nutritivo, pão de fermentação natural. Temos bastante padarias em Curitiba hoje que trabalham com isso, mas não com a mesma qualidade. Então, você sempre tem que buscar a qualidade, buscar originalidade, tá? Trabalhar com levain, trabalhar com uma farinha importante, uma farinha... Você tem que pagar mais caro na farinha, né? Porque todos têm o seu caminho, o seu segmento. Então, eu vou fazer algo top, eu tenho que trabalhar com uma farinha mais cara para me entregar aquilo que eu procuro. A minha linha é francesa, então eu vou trabalhar com uma farinha francesa. É engraçado, né? O pão francês entra na linha brasileira e ele não entra na linha francesa. No caso, se você for para fora, aqui para nós é o pão francês, mas lá fora seria o pão brasileiro. Pão brasileiro? O pãozinho francês é o pão brasileiro. Eu jurava que era os franceses que tinham inventado o pão francês, gente. Então aí, ó, descobrimos que não, que é brasileiro, né? Vamos mudar esse nome. Vamos mudar esse nome para pão brasileiro, então. Pãozinho brasileiro lá fora. Aqui dentro do Brasil tem uma grande variedade, né? Em outros lugares nem se chama de pão francês. Não precisa nem muito longe, só descer um pouquinho mais aqui no sul, é cacetinho. Sim, cacetinho. Então, é uma variedade linguística bem grande, né? Sim, é bem diversificada. E qual é a linha, assim, que você trabalha lá dentro, que você fala assim, olha, essa aqui é a menina dos olhos? Alguma linha de produção, ou algum pão que você já fez, alguma coisa que você já produziu e fala assim, nossa, é a menina dos olhos, sabe aquele negócio que você fala, esse aqui... O grande diferencial é o Venouzerie, que também é dentro da linha francesa, para de fermentação natural, que são os croissants. Então, um croissant manteigado, tradicionalmente francês. Como que é o nome? Linha de Venouzerie. Venouzerie, gente. Mais um Google para vocês. Venouzerie é o croissant. Venouzerie é a modalidade. Vamos colocar assim uma modalidade dentro da linha do croissant. Ali você brinca com um pouco de modelos, formas, cores, sabores. Eu lembro que uma vez você postou um que você estava segurando assim, pequenininho. Isso, era um mini croissant manteigado. Ele era vermelho e preto. Exato. Certo? E para quem que era aquele? Esse a gente fez uma demonstração pro Clube Atlético Paranaense. Eu vi lá, assim, era desse tamaninho, assim, ó. Sabe aquele croissant? Desse tamanho no dedo. Eu fiquei olhando e falei, gente do céu, era um bebezinho. Um mini croissantzinho manteigado. Esse também faz sucesso para fazer um mini sanduíche, fica muito bom. Olha só, gente. Vai entrar como se fosse um pãozinho amanteigado, assim. Então, é leve. É leve. É leve. Toda linha de fermentação natural se torna um produto mais leve. Mas nem tudo são flores. Tem algum momento que você pensou em desistir? Existe, claro. Tem alguns momentos que você tem vontade de desistir. Mas você tem que entender que muitas vezes não é nada pessoal. Muitas vezes não, nem sempre é pessoal. É o profissional mesmo. Sim. Então, algumas coisas que você leva, que você precisa aprender, melhorar o seu profissional para que aquilo não aconteça mais, sabe? Também lidar com pessoas não é algo muito fácil. Sim. Não é nada fácil. Então, em questão de você querer desistir, haverá disso, com certeza. Com certeza haverá disso que você quer desistir. Mas uma grande tacada, na verdade, é você entender que aquilo é só um momento. É só mais uma fração da tua timeline. E o que te motivou a não desistir nesse caminho? Porque já que você pensou em desistir alguma vez, o que te motivou a não desistir? É algo que eu conheço já desde muito novo, desde muito jovem. A gente não tem tantos profissionais na área. Eu me classifico como um profissional de qualidade, certo? Tenho caráter também, então a gente sabe que é necessário. É necessário. E também sou muito grato da onde eu vim, né? Então eu comecei ali, aprendi ali, estou me desenvolvendo ali. Aí a gente vai para a parte pessoal, que você também cresce pessoalmente, você cresce financeiramente, você começa a adquirir os seus bens. Vamos lá. Esposa, filho, né, que são os maiores bens. Vamos começar por esses bens primeiro, né? Saúde também, é claro, né? Mas inicialmente construir uma família. Então, a partir do momento que você tem uma família, aí você ainda tem mais aquele upzinho que você, não, cara, é por isso que eu tô fazendo isso. Sim. Por aquilo. Então, você tem que ter um motivo na tua vida. Porque se você não tiver algo para te direcionar, você vai deixar com que as coisas mundanas te direcionem. E as coisas mundanas vão te direcionar por um caminho totalmente torto. E quando você tiver
velho, vamos colocar assim, não tão velho, vamos lá, novo, né? 40 anos ali, você para pra pensar, o que eu tenho na minha vida? Nossa, eu perdi tanto tempo fazendo isso, gastei tanto dinheiro fazendo aquilo. Por que eu não investi em mim? O que é um Sim. investimento em você hoje? O que é um investimento em você hoje? Para pra pensar o que você investiu na tua vida hoje. Pessoalmente, vamos lá. Não precisa ser dinheiro. Não precisa ser dinheiro. Só você em casa faz a reflexão. O que você investiu na sua vida hoje? Quem é você hoje e quem você quer ser no futuro? Vou te dar um... Só para você começar, você escreve assim, ó. Eu sou fulano de tal, tenho tantos anos e tenho isso. Quero ter isso, quero ter aquilo, quero ter isso. Aí você começa a trabalhar em cima do que você quer ter, em cima de quem você é. Sim, nem palavras eu tenho pra descrever isso. Você falou que tem 26. 26 anos. Aí você acabou de falar, você diz que ela mudando isso, me ligou um time aqui. Como foi pra você passar a adolescência se você passou trabalhando, passou empreendendo, passou dentro de... Como que foi a sua adolescência, a juventude, que muitas pessoas vão, né, pra balada, tem os amigos, vão pra festa, não sei o quê. E você? Vamos colocar na questão de que eu tive um tempo dentro da padaria antes de ir pro quartel. Teve algumas pessoas já com mais idade, que naquela época eu tinha idade para ser pai, um pouco assim. Eles entraram e tinham que se direcionar a mim, certo? Foi uma fase bem curta. Dentro da panificadora? Dentro da panificadora. Quando a equipe da padaria foi se desfazendo aos poucos, o pessoal foi saindo e ficou eu lá. E aí foi uma fração de um tempo muito curto, assim, que veio algumas pessoas e tinham que se direcionar a mim. E a gente em conversas, né, ainda mais no horário de almoço, ou pegando pão, passando pão pro outro, vai conversando, você vai perguntando, vai descobrindo da vida delas, e você vê o que elas construíram e o que não construíram. O que mais não construíram, né, na vida. E você vai conversando e pergunta, o que você fazia quando você era jovem, você trabalhou desde muito... Não, trabalhei de muito cedo, ia muito pra balada, curtia isso, aquilo, tal. Não que você não pode ir. Você tem que viver um pouco, você tem que curtir a tua vida. Mas você tem que ter um limite. Então, coisas mundanas é quando você ultrapassa o limite. Eu mesmo nunca fui pra uma balada na minha vida. Nunca fui pra uma balada. Pra não falar assim, eu fui em um show de rock and roll, quando eu acho que eu tinha uns 16 anos de idade. O pessoal aí, se tiver alguns amigos meus assistindo ali, eles vão lembrar de si. A gente foi pra um show de rock and roll só apenas. Um show. E agora você é pai, tem esposa, e essa parte de tipo, curtir, né, que o pessoal diz. Como que ficou? Agora eu tô curtindo meu filho. Curtindo seu filho. Tô curtindo meu filho, mas eu também nunca fui muito de sair, não. Sempre fui muito ligado em ficar em casa mesmo, sabe? Sim. Então, meu hobby sempre foi ficar em casa. Eu gosto muito de carro, né? Atualmente, não tenho esse investimento em parte de carro, porque investi em outras partes. Mas, quando eu me aposentar, eu quero ter o meu momento. Tem o momento dos carros. Falando em carros, esses dias, eu tava conversando com um mecânico aqui de Fazenda Rio Grande, e ele tem um terreno que ele só guarda carro antigo. Ele tem um monte de carro antigo lá, e de vários modelos, porque é o hobby dele. E ele falou assim, às vezes a pessoa vem aqui e traz o carro dele, não tem dinheiro para consertar o outro carro que ele tem novo, ele me traz o que ele tem antigo e deixa aqui e vai fazendo. E ele pegou um terreno inteiro só para colocar os veículos. Tem que gostar muito. Gosta muito. Ele falou isso agora, né? Será que você vai ser desse? Não sei. Amém. Será que ele vai ter a coleção, né, de veículos? Agora me conta assim, qual é a parte que você olha para o seu passado e fala assim, eu agradeço por isso? Vamos lá. Na sua juventude ou na sua infância, algo que você olha e você olha, eu sou muito grato por tal coisa ter acontecido. Na verdade, sou grato por várias coisas, né? Inúmeras coisas. Primeiro que a gente leva como direção, me fugiu a palavra agora. Quando você tem uma pessoa que você se espelha nela, ela te... É a tua motivação, tua inspiração. Foi uma inspiração para mim. No caso, meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe sempre trabalhou muito. Então, trabalhar não mata ninguém. Não mata ninguém. Não é o trabalho que vai matar a pessoa, é o não se cuidar que vai. Então, começando pelos meus pais, sempre se esforçaram para dar do bom e do melhor. Por eles, eu não teria começado a trabalhar tão cedo, eles não tinham esse interesse para mim, mas eu quis, eu queria e aqui estou.
É questão de ter passado pelo quartel, por momentos de altos e baixos, que antes de você chegar onde está, você também tem que passar por um caminho um pouco pesado, você tem que batalhar, tem que patinar um pouco. Para você poder chegar no terreno seco, você tem que passar na lama. Isso é verdade. Você tem que sapatear na lama, não tem. Você tem que se sujar. Então você tem que enfrentar tudo aquilo, você na verdade tem que ser grato, cara. Tudo aquilo que você acha que foi ruim, tal situação foi ruim, tal pessoa falou isso pra mim, não sei o que, tal. Cara, você tem que agradecer por aquilo, tá? Você tem que agradecer. Porque você olha pra pessoa, depois você fica refletindo aquilo que ela falou, mas será que é verdade? Poxa vida, é verdade o que ela falou pra mim. O que aconteceu comigo me serviu pra tal lição. Então você consegue ir moldando, vendo o que você precisa mudar. Você, então, no caso, olha o que as pessoas falaram não como negativo ou fizeram. Você olha como um aprendizado para você moldar em você ou modificar e evoluir. E evoluir. Porque assim, até câncer evolui. Então, cara, se você que é ser humano, se você que tem a capacidade de digerir, de falar assim, ó, isso é bom, isso é ruim, isso eu vou filtrar para mim como positivo, isso não serve para nada, você não conseguir evoluir, você tem que lembrar que até câncer evolui, cara. Até uma coisa ruim evolui. Por que você não pode evoluir? Mas ser uma pessoa melhor. E uma vez eu estava no meu comércio, eu conheci um cliente que se tornou um amigo por um tempo. Ele falou assim, Agim, eu só saio de casa se eu estiver bem. Se eu não estiver bem, eu não saio de casa. Porque a gente veio pro mundo para ajudar, não para atrapalhar. Se for para atrapalhar, fica em casa. Fica em casa. Cara, for para atrapalhar, fica em casa. Sabe? Você não sabe o que a outra pessoa tá passando, o que tá acontecendo no dia dela. Às vezes você acha que o teu tá ruim, mas o de outra pessoa é pior. Aí vem você e ensina. Pior ainda mais. Então, se você não tá bem, fica em casa. Concordo. Eu concordo contigo, porque muitas vezes as pessoas não sabem e querem medir a dor dela com a sua. E todo mundo quer falar que a dor do outro é maior, o problema do outro é maior, né? Tipo, o meu é maior que o teu. O meu não sei o quê. A minha necessidade é maior que a sua, sempre. Mas, gente, a necessidade de todo mundo é tão grande quanto a sua, porque é o que a pessoa vive. Não é o que você tá vivendo. E quando você tá mal e sai de casa, realmente você vai ressonar coisas ruins e vai entrar em sintonia com coisas negativas e vai atrair. Você acredita na lei da atração? Falar nisso? Acredito na lei da atração. Muitas coisas, ainda mais nessa semana, me aconteceram algumas coisas que eu executei pensando numa outra possibilidade e 3 vezes isso me aconteceu nessa semana, que eu executei, pensei naquela possibilidade e aconteceu. Não foi positivo ou foi negativo? Foi positivo. Então tá ótimo. Não vamos entrar em detalhes. Apenas executei pensando no que seria, atraí, porque aconteceu, então eu atraí. Atraiu, né? Porque você pode ter tanto bom... Cocriou. Gente, eu amo essa palavra, e quem não sabe, cocriar é criar algo junto com o Criador. E o Criador do mundo é Deus. Então, quando você cocria, você cria algo junto com Deus. Por isso que Já aproveitando e dando uma traduzida no que a gente aprende, assim, que a pressa é inimiga da perfeição. O que é perfeição para você, Elaine? Perfeição para mim? Perfeição para mim é quando eu penso em algo para executar e ele sai sem nenhum desvio no caminho. Ele sai perfeito. Eu vou falar assim, vou colocar esse vaso aqui e não acontece nenhum tropeço. Isso saiu perfeitamente. O meu planejamento saiu. Mas quem é perfeito? Perfeito não tem, a não ser Deus. Então, matou. Quando você tem pressa, a pressa não é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga de Deus. Porque o perfeito e a perfeição é somente Deus. Então, assim, a pressa é inimiga de Deus. Se você faz algo com pressa, você está indo contra Deus. Então, assim, ansiedade. Ansiedade é algo que você quer do futuro. Sim. Futuro só a Deus pertence. Só a Deus pertence. Então, não tenha pressa disso, entende? Então, para de sofrer de ansiedade a partir de hoje já. Cara, cocria, escreve o que você quer, luta por aquilo, vai atrás, que vai chegar. Mas não fica toda hora, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Aí você força uma situação que você consegue aquilo que você quer, mas aí não é tão agradável quanto você achou que seria. Sim.
Não dá aquele prazer de você ter aquilo. Então, é Sim. prazeroso quando tá no tempo certo. Sim. Sim, isso é... Olha, foi uma lição, foi uma chibatada, foi assim, ó, pá, né? Deu 3 tapas, foi nem 2. Bufeteou tudo que é jeito. Porque com 26 anos, chefe de produção, isso? Gerente de produção. Não deixa de ser chefe, você tem que estar chefiando. Quem tem chefe é índio, né? É índio. Então, é isso, porque nós temos, né, que ter nossa parte aqui, que é gestão. Então, gestor, com 26 anos é pai, é esposo, já passou pelo quartel, já teve a experiência de ter sua empresa. E você comentou uma frase ali que eu achei bem interessante, que é, às vezes, né, você tem que entender quem está acima, porque tem alguns momentos que até a pessoa desistir e tudo, e que muitas vezes as pessoas acabam achando que é pessoal. Você já viu muito disso dentro da empresa, ou já sentiu isso de um colaborador contigo, achar que é pessoal algo que você cobra? Já, não. Claro que já. Com certeza, né? Ainda mais quando se é jovem, e não só jovens também, tem pessoas com idade que deveriam ter uma maturidade já bem formada, e eles acham que é algo pessoal. Eu falo, não, ele tá de marcação comigo. Mas a marcação realmente é com você, para que você evolua, cara. Eu quero que você cresça. Eu quero que você entenda. Sim. Sabe? Então, assim, não é aquela, marcação comigo por causa disso. Não, eu quero... Tô te marcando para que você melhore nisso. Para que você, a partir do momento que você melhorar naquilo, você vai crescer. Sim. Mentalmente, profissionalmente, vai crescer do portão da empresa para fora, como filho, como tio, como sobrinho, como pai, como irmão, como mãe, não sei. Tudo que você pode pensar. E você já sentiu que isso às vezes pode ser por causa da sua, digamos, pouca idade, né? Você acha que isso pode ser uma relutância por causa da idade? Com certeza já. Assim como tem, as mulheres também falam que para entrar em determinados lugares, para elas são ruins porque são mulheres, etc e tal. Para nós que temos pouca idade, também é. Principalmente quando você se direciona a alguém mais velho, que não tenha maturidade. Porque atualmente eu tenho o prazer de trabalhar com várias pessoas que são mais velhas do que eu. Eu já falei idade para ser pai ou até mãe. E quando você passa um direcionamento, a pessoa aceita. Sim. Quando você conversa com ela para, te escuta. Quando você fala para a pessoa, isso tá errado, você pode fazer dessa maneira que vai ser melhor. Sim. Ela vê que não, realmente, ó, eu tenho mais idade do que ele e hoje tá me dando uma aula referente até mesmo uma limpeza. Sim. Uma forma de você limpar algo para você sofrer menos. Sim. Trabalhar menos no braçar e tudo mais. Ó, a gente tem tecnologia, tem produto de limpeza, você tem tecnologia. Então você passa o produto de limpeza, deixa a tecnologia do produto agir e aí você trabalha. Trabalhar com a mente. Com a mente. E quantas pessoas hoje trabalham no seu setor? Você é gestor de quantas pessoas? Ela tem uma variação de aproximadamente 90 a 100 pessoas, mais ou menos. 90 a 100? É. No seu setor? Isso. Que tamanho que é essa panificadora? Tipo assim, eu já sei que ela é saborosa, é grande, mas 90 a 100 só na produção? Isso, de 90 a 100 são somente na fábrica, né? Então a gente tem uma fábrica e 4 lojas. Então a fábrica produz e distribui para essas 4 lojas. Dessa maneira você consegue manter e cuidar da qualidade. Então você não vai ter uma variedade na qualidade de cada produto. Sim. O produto é assim, na loja A, vai ser na B, na C, na D, na E, na F, na G, que a gente já tá... Isso já é prosperando. É como se fosse o estilo do McDonald's, que hoje eles têm uma linha de produção que segmenta um sabor, uma qualidade. E distribui. E tem que ser em todas as empresas mesmo. Isso. Gente, não deve ser fácil. Não deve nem ser nem um pouco fácil trabalhar numa linha de produção tão grande, com tantos colaboradores, com uma pouca idade, sabendo que tem essa relutância, porque eu acredito que tenha, porque eu percebo por mim, que muitas vezes quando eu falo, eu faço isso, faço aquilo, as pessoas acham até que eu tenho menos idade do que eu tenho, graças a Deus, obrigada, quem acha isso. Ele também tem cara de mais novo. De criança, cara de criança. Se chamaram, já falaram, você deve ser piezote, alguma coisa assim? Já me perguntaram quantos anos eu tinha, eu sempre pergunto assim, quantos anos você acha que eu tenho? Na média dos 20, agora não vou ser tão generoso porque o tempo já deu uma trabalhada aqui. Então, uns anos, 2 anos atrás, eles me davam até 4 anos mais novo, agora estão me dando 2.
Mas já é Já é vantagem. vantagem, já com cara de 24. Já é vantagem. E o que você vê pro Luiz daqui 10 anos? Para um Luiz de menos de 40 anos? Cara, para um Luiz de menos de 40 anos, eu tenho que ter certeza que você tem uma visão grandiosa. Pro Luiz de menos de 40 anos. Então vamos lá. Futuro só Deus pertence, mas a gente tem que trabalhar em cima de algo, né? Aquilo que Deus te revela no secreto, não tem por que você revelar para todos. Sim. Então, se Deus te revelou no secreto, não faz sentido você sair revelando. Vamos lá. Crescer um pouco mais ainda profissionalmente. Eu sinto essa necessidade minha de crescer ainda mais profissionalmente. Batalhar atrás de algo próprio, tá? Ter algo próprio. Você tem que entender que tudo na vida tem um tempo e um ciclo. Então você tem que se preparar para quando o ciclo daquilo se encerrar, você já ter algo preparado. Sim. Então, com 40 anos, eu acho que ainda acho que não vou ter neto, né? Não vou ter neto com 40 anos. Não sei. Não. Bom, só Deus pertence, mas eu acredito que não. 15 anos. Então... Ele já ficou ali, não. Imagina. Cedo, vou, 40 anos, vou. Mas ter um próprio negócio, sim. Né? Casa própria, graças a Deus, nós já temos uma casa própria. Adquirir mais bens. E quando chegar o tempo de poder parar um pouco de se aposentar, vamos colocar assim, não aposentadoria de esperar o governo vir e me aposentar. Luiz, você já teve tanto tempo, você tem tanta de idade, tanto de contribuição, se aposentar. Não. Me aposentar que eu posso ficar em paz. Eu posso até trabalhar menos. Me aposentar, se eu trabalhar menos, já é me aposentar. Sim. Porque hoje eu não me vejo trabalhando pouco. E quando tem pouco serviço, eu caço. Eu vou atrás da onde... Sabe? Eu vou naquilo ali que as pessoas geralmente não mexem, eu vou lá cutucar pra estourar, aparecer. Então, trabalhar menos, ter ensinado pessoas, porque um grande truque da vida, Deus te mandou para você reproduzir. Sim. Reproduzir não é só você ter filho. É reproduzir o teu conhecimento para os demais, tá? Então, você que tem um conhecimento de produção, um conhecimento da sua vida, não queira deixar só para você. Tá? Reproduza isso. Bem-aventurado é aquele que reproduz. Reproduza. Pega uma pessoa e reproduza você nessa outra pessoa. Sim. Só que deixa ela evoluir, deixa ela crescer mais do que você. Tá? Porque isso é um grande mérito dela. A única vantagem é que você vai fazer com que ela chegue mais cedo naquilo que você demorou e errou. Sim. Sabe? Então, assim, você também que está para aprender, não tenha pressa, escute. Não fique falando, não, eu sei, não, eu já ia fazer, sim, claro, não, sim, já vou fazer, sabe? Ai, sei. Tem essa pessoa que sabe e que já estava fazendo, sentado, tá? Sempre tem. Então, assim, se você é esse tipo de pessoa, reflita, se você é esse tipo de pessoa, pare. Quem está te ensinando, está te mostrando um caminho para que você não perca tempo cometendo os mesmos erros que ela já cometeu para chegar naquele resultado que ela tem. É por isso que eu, com 26 anos, eu cheguei mais cedo, mais perto do que algumas pessoas querem chegar hoje com 40, quase 50 anos de idade. Então, você tem que ouvir. Tem que ouvir mais. Errar faz parte. Não tenha medo de errar, tá? Você tem que entender uma coisa assim, que na Bíblia está escrito, não tenha medo, não tenhais medo, não tenhamos medo. Se na Bíblia diz isso, não sei por que você tem medo de tentar, de ouvir. Acho que não tem mais o que eu falar na questão da pessoa abrir a mente e escutar. Você falou uma frase que era que eu queria te puxar e casou muito com o que eu estava pensando. Ó. Estamos conectados, os neurônios espelhos estão fazendo assim. Ó. Você pensa em criar um curso para as pessoas serem reprodutoras daquilo que você aprendeu? Elas replicarem, elas serem replicadoras do seu conhecimento? Elas escalarem como você escalou? Entendi. Olha, já me passou a ideia, né? Inclusive já foi me dada essa ideia. Mas eu acho que eu quero fazer isso e replicar diretamente em uma pessoa, pelo menos. Eu quero ter um pupilo, pegar essa pessoa, esculpir ela, reproduzir isso nela. Cara,
deu certo, ele entendeu. Eu acho que agora que eu consegui reproduzir uma pessoa que está na minha frente, eu vou conseguir reproduzir para os demais online. Entendo. Você quer mentorar uma pessoa, você quer ser o mentor, o mestre de uma pessoa primeiro. Positivo. E você quer que essa pessoa seja... Você pensa nessa pessoa, tenho certeza que você já deve ter pensado. Seria um jovem, como você começou, ou você acha que seria uma pessoa com mais idade? Na verdade, eu não pensei na questão da idade. Somente que eu penso assim, é meio louco, né? Uma loucura. Mas uma pessoa, entre aspas, rebelde, sabe? Como assim? Aquela pessoa que ainda não se achou. Aquela pessoa que não concorda muito bem com aquilo que você tem para passar. Mas a partir do momento que você coloca ela do teu lado, que ela se torna sua sombra e começa a andar com você, ela se torna uma arara. Você quer voar com uma arara, voa com as araras. Não com galinhas ou urubu. Então eu quero um urubuzinho, eu quero uma pessoa meio ruinzinha, vamos colocar assim na nossa visão profissional, tá, gente? Pelo amor de Deus. E eu quero que, não só que dê certo, eu vou pegar uma pessoa boa, que quer escutar e tudo mais e tal, é mais fácil. Sim. Eu quero algo mais difícil, eu quero aquela pessoa que quer algo diferente, mas não aceita. Um pouco relutante. Você vai transformar ela de um urubuzinho numa arara e depois decolar como uma águia. Deixar ela voar sozinha. Isso que eu Entendi. quero ainda. Olha, isso eu achei assim extraordinário. E qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão te ouvindo, assim, que tem que fazer parte do vocabulário do dia a dia da pessoa? Uma mensagem assim, que a pessoa tem que virar um mantra. Eu acho que eu vou ter que explicar. Então, Né? Na verdade, a frase que eu uso muito dentro da empresa, e eu já escutei um líder reproduzir isso para um liderado, e entre outras coisas entre o pessoal, o óbvio tem que ser dito. Cara, o que o óbvio ser dito? É óbvio para mim, que já tenho tanto tempo de profissão, que se eu fazer dessa maneira vai dar errado. Para mim é óbvio isso. Mas para a Elaine, que não trabalha com aquilo, se ela chegar e fizer errado, eu falo assim, mas era tão óbvio que ia dar errado. Mas para mim, ela não tem o conhecimento. Isso não é óbvio para ela. Então tem que ser dito que obviamente vai dar errado se você fizer assim. Sim, óbvio, precisa de ser dito, porque tudo aquilo que é óbvio demais para nós, de menos para os outros. De menos para os outros. E às vezes o que é óbvio para ela, para mim não é óbvio. Para mim não é. Então você vai se frustrar menos a partir do momento que você fizer isso. Você quer que alguém execute algo. Faça assim. Vai lá e faz tal coisa. Embala dessa maneira ou faz tal produto desse jeito. Mas você já viu se ela tem o conhecimento, se ela tem as ferramentas necessárias, se ela tem tudo o que precisa para executar aquilo? Se ela tem um direcionamento para executar aquilo que você quer que execute? Então, assim, é óbvio para você fazer aquele produto, fazer aquilo. Então, deixa óbvio para essa pessoa como é que faz. Perfeito, então. Deixando óbvio aquilo, não tem. O óbvio tem que ser dito. A partir do momento que você fala para uma pessoa executar ou fazer algo, deixe óbvio para ela, mesmo que essa pessoa dê aquela relutada. Não, eu sei. Eu já fiz. Eu sei como é. Eu tô vendo várias pessoas que fazem isso e eu olho e falo, sabe? Aí que a gente dá uma raiva, porque a gente dá com essa frase e a pessoa tá falando assim, não precisa me dizer, eu sei como é que faz, só que eu não estou com vontade de fazer. É a tradução literal do, eu sei, Essa é. Traduzindo por trás de um né, seja o caso. Muitas vezes a gente já teve vontade de perder o réu primário. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas a gente, né, se resguarda, cuida. Eu vi que você falou muito da palavra de Deus também. Você falou do seu filho. Quer deixar uma rede social pro pessoal, ou da aplicadora, ou sua, alguma coisa? E algum agradecimento, algum abraço? Então, na verdade, eu quero agradecer. Eu acho que vou falar os nomes. Fale. Quero agradecer a dona Rose, ao Rafael, ao Júlio, ao seu Jaime, Ana Cláudia. Na verdade, a família Batiste, ao grupo Pantucci, tá bom? Que é onde eu trabalho hoje, né? Porque me aberto as portas, ter acreditado em mim, porque também se não tivessem acreditado em mim, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei. E claro que também depende da minha pessoa, dependeu muito de mim. Então também é mérito meu ter chegado onde eu cheguei. O meu Instagram é Luiz Dias
É Luiz Dias? Ou é Luiz Henrique? Agora me deu um branco do meu Instagram. Depois eu coloco na legenda pra Isso, vocês. melhorou. Lá embaixo vai estar, tá bom? Olha lá. Já segue. Se você quer saber mais sobre purificação, segue. Eu juro que eu vou puxar a orelha dele pra ele colocar. Eu vou começar a postar. Ainda tem que desenvolver essa outra parte de ter aquele ânimo ali no celular, tá? No Instagram, eu ainda não tenho. E deixa eu contar pra vocês, né? Nós somos irmãos. E agora você vê a diferença. Um gosta muito da área da comida, de, né, pôr a mão na massa, e a outra gosta do Instagram. Ele não gosta muito do Instagram, e eu não gosto muito de fazer pão. Eu sempre fui mais reservado. E essa diferença que faz, né, mostrar para as pessoas que empreender tá no sangue da pessoa, tá na parte de aprender a ser liderado por alguém também, ser líder. Tem que ter muito respeito por quem te lidera. Gente, produzir é a parte mais fácil que tem, tá bom? Acredite. É cansativo fisicamente, mas liderar é uma arte. Então, assim, o teu liderado, ele tem um desgaste físico, porque tá junto com você, se ele realmente é um líder, tá? E tem um desgaste mental. Sim. Então, ele tem um desgaste físico e mental. Ele precisa entender o que é necessário nos próximos passos ali para conseguir alcançar o que é necessário de verdade. É o resultado final. Então ele tá aqui com você hoje no presente, mas a cabeça dele tá 2, 3 dias no futuro. É o mínimo. A cabeça dele tem que estar no mínimo 2 a 3 dias no futuro. E aí já vem proprietário de empresa, diretor, que anda meses, anos na frente, realmente. Sim. Então, hoje você produz, tá com a cabeça no presente. Muitas vezes preso no passado. Então, se desprenda do passado. O passado pode causar depressão também. Sim. Então, passado é depressão, tá? O futuro, a ansiedade é o futuro. Então, você tem que tentar equilibrar. Você tem que querer um futuro, mas deixar acontecer. Deixar acontecer naturalmente. Então, deixa acontecer. Deixa a onda me levar. Mas tem que saber onde você quer chegar, tá? Sim. Você tem que saber onde quer chegar. Não tem mais, assim... Eu acho que segredo não tem segredo. Não tem segredo. Tem que ser você mesmo, respeitando as pessoas, confiando em Deus. Como eu já falei tem na Bíblia, não tenhas medo. Né? Deus fala isso várias vezes, discípulos falam várias vezes isso na Bíblia. Não tenha medo. Gente, você quer abrir seu próprio negócio. Tá, vamos lá, rapidinho. Você quer abrir seu próprio negócio. Eu tenho medo. Tudo bem se você quebrar 7 vezes. 7 vezes, 10 vezes. O financeiro você vai recuperar, tá? Mas uma coisa que você não pode quebrar, tá bom? É o seu caráter. Seja uma pessoa de caráter. Pelo amor de Deus. Tenha caráter naquilo que você está fazendo. Se você quebrar o seu caráter, você não consegue recuperar seu financeiro, não terá pessoas que confiam e acreditam em você para te apoiar naquilo que você quer. Isso é necessário. Isso é muito necessário. E não queiram crescer na vida colocando mentiras sobre outras pessoas, colocando mentiras sobre outra empresa, inventando. Não perca tempo com isso. Isso é perder tempo, tá? Não percam tempo fazendo o que não faz bem, tá? Sim. Plante o bem. Plante o bem, você colherá o bem, tá? Não adianta você plantar uma sementezinha ali de feijão e querer colher soja, pelo amor de Deus. Não tem como, né, gente? Faz O sentido. fruto da árvore vai ser o que você plantou. E agora, quero que vocês façam o quê? Votem nos comentários quem quer que o Luiz volte. Que o Luiz volte. Que o Luiz volte, que ele fale mais sobre liderança, que ele fale mais sobre empreendedorismo, que ele fale até sobre os pães, sobre uma fabricação. Então, vota pra mim, só pra mostrar pra ele que é importante, por favor. Me ajudem a não aparecer. Então, quer mandar beijo pra família? Rapidamente? Claro, quero agradecer muito a minha família que está sempre no meu apoio, começando pelos meus pais que me apoiaram, atualmente a minha esposa que me apoia muito, ela entende muitas vezes que eu preciso passar um pouco do horário, eu preciso chegar mais cedo, ou até mesmo em casa às vezes resolvendo alguma coisa. Então assim, ó, um grande abraço, um grande beijo para vocês, família, amo muito vocês, tá bom? Por mais que não seja uma pessoa tão presente assim, não fique falando e tudo mais, cara, eu amo vocês demais, tá bom? Beijo. Amo. Ele vai chorar. Não.
Não vou não, já segurei. Já tá chorando, gente. Já segurei. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta lá pra ele voltar.